Esse transtorno, o TDAH, ele não é uma doença inventada, como muita gente diz. Tem muita gente que fala que a indústria farmacêutica, especialmente aquelas que vendem os remédios usados no tratamento, né, inventaram TDAH, que antes não existia, agora existe. Não, existem relatos, descrições de indivíduos com sintomas de TDAH já há séculos atrás. Tá? É um transtorno que a gente já conhece há muito tempo, não é uma doença inventada. E atualmente, né, com o advento de técnicas que permitem a gente avaliar a atividade do cérebro em tempo real, como por exemplo a ressonância magnética funcional, a gente consegue ver que tem alguma coisa que não está funcionando como deveria. Tá certo? E de fato existem conjuntos de áreas no cérebro, redes de áreas que não estão funcionando como deveriam num cérebro de uma pessoa que tem TDAH, uma criança ou um adulto, tá? Que redes são essas? Algumas dessas redes elas estão mais ativas do que deveriam em alguns momentos e outras menos ativas do que deveriam. Então, o padrão de atividade delas não está adequado para a pessoa conseguir desempenhar as tarefas do dia a dia adequadamente. Uma dessas redes é uma rede que é um conjunto de áreas que a gente chama de rede dorsal de atenção. Não vou entrar em detalhes de quais são, mas é uma rede que está mais ativa quando a gente está focado em alguma coisa. Então a nossa capacidade de colocar o foco em um conjunto de estímulos e manter ali depende da atividade dessa rede. Não é uma tarefa fácil para o nosso cérebro, pessoal. O nosso cérebro está recebendo muitas informações o tempo todo. Nesse exato momento, seu cérebro está recebendo bombardeado de informações. Então, por exemplo, você está tentando prestar atenção no que eu estou falando. Mas ao mesmo tempo, possivelmente, devem ter outros sons chegando aí para você. Som de carro, som de ar-condicionado, um barulhinho aqui, um barulhinho ali. E o seu cérebro, o que ele está fazendo nesse exato momento é priorizar o processamento da informação relacionada à minha voz. Então é como se você estivesse aumentando o volume da minha voz na sua mente e ao mesmo tempo ele está inibindo outras informações que não são importantes, por exemplo, outros sons que não são relevantes. É uma tarefa difícil, é uma tarefa custosa e onerosa para o nosso cérebro, exige esforço e depende da atividade dessa rede dorsal de atenção, beleza? Agora tem uma outra rede super importante também para direcionar a nossa atenção para estímulos importantes. Por exemplo, quando uma pessoa começa a falar com você, então digamos que está assistindo esse vídeo, está focado em mim, e alguém começou a falar comigo aqui, Andrei, não sei o que lá, não sei o que lá. O nosso cérebro está programado, de certa forma, para prestar atenção quando alguém fala com a gente, né? Então a gente desloca o foco atencional para essa pessoa. E esse deslocamento de atenção para estímulos relevantes é determinado por um conjunto de áreas que a gente chama de rede ventral de atenção. Então é importante para trazer sua atenção para coisas salientes, coisas que estão se destacando no mundo à nossa volta, por exemplo, um barulho de um tiro, ou alguém falando com você, ou a sensação de ter um bicho subindo sua perna. Então essa rede é importante para deslocar, como se fosse uma rede de alarme, para deslocar sua atenção para algo relevante, para você conseguir prestar atenção numa conversa é importante, né? Fulano começou a falar, você presta atenção no fulano. Beltrano começou a falar, você presta atenção no Beltrano, né? Então esse deslocamento de atenção depende dessa rede. E finalmente, uma outra rede que as pessoas subestimam muito, mas é extremamente importante, ela está mais ativa quando a gente, entre aspas, não está fazendo nada. Sabe quando você está viajando, não está prestando atenção em nada e está lá divagando, pensando? É um momento super importante, como eu já comentei, para formação de memória, consolidação de memória, para você entender o que está acontecendo, você fica pensando, para você ter novas ideias, então é importante para a criatividade. E quando a gente está nesse estado de divagação, e a gente costuma ficar bastante nele, é normal, se a gente olhar a cérebro de uma pessoa, a gente vai ver um conjunto de áreas que a gente chama de rede de modo padrão. É uma rede de áreas que está ativa de modo padrão, entre aspas, né? Quando você está fazendo nada, não está engajado em nenhuma tarefa específica. Super importante também. E por que eu estou falando dessas redes, pessoal? Então tem uma rede que coloca seu foco num lugar, tem uma rede que desloca seu foco para coisas importantes, salientes, e tem uma rede que está ativa quando você não está com foco em nada, né? É normal, todas essas redes são importantes, é normal a gente oscilar entre essas redes. Então você põe o foco em algum lugar, daí você divaga um pouquinho, até para pensar naquilo que você estava prestando atenção, por exemplo, pensar no que eu estava falando, aí alguém fala com você, ou às vezes quando você está, por exemplo, tem algumas tarefas que você tem que ficar trocando seu foco atencional, né? Então você está cozinhando, aí seu filho fala alguma coisa, presta atenção nele, aí você volta a prestar atenção na panela. Então essas redes, é normal que a gente oscile entre elas. Agora, então é normal que haja essa troca do foco atencional. Acontece que uma pessoa com TDAH, por algum motivo que a gente está entendendo cada vez melhor, essas redes elas estão instáveis. Não é que elas não estão ativas no cérebro de uma pessoa que tem TDAH, elas meio que estão ativas na hora errada e em uma intensidade errada.
né? Então, é como se elas estivessem instáveis, de modo que é muito comum a pessoa põe o foco em um lugar, dela a rede ventral de atenção, né? Que é a que puxa a atenção para algo importante, desloca a atenção dela para alguma coisa que na verdade não é importante, aí daqui a pouco a pessoa começa devagar, ela cai na rede de modo padrão. Então a oscilação dessas redes é que está incomum no cérebro que tem uma pessoa que tem TDAH. Às vezes umas redes estão ativas demais ou ativas de menos, e a pessoa tem essa dificuldade em, de certa maneira, controlar a atenção dela. E aí eu queria comentar um ponto fundamental em relação ao TDAH. A pessoa que tem TDAH, não é que ela não tenha capacidade de colocar o foco atencional dela em algum lugar, de ter foco atencional. Ela tem dificuldade de controle. Esse é o maior problema de quem tem TDAH, pessoal. Repare lá os sintomas que eu comentei, os 6 sinais, né? Então, dificuldade de manter a atenção, facilmente distraído, parece não prestar atenção a alguém quando fala com a pessoa, ela interrompe a pessoa, fica, né, uma inquietude. Isso tudo, se você parar para pensar, nada mais é do que uma questão de falta de controle. A pessoa que tem TDAH, ela não tem tanto controle. Nesse caso, né, controle de um modo geral, nesse caso, controle atencional, ela tem dificuldade em colocar o foco atencional e manter ele em algum lugar por muito tempo, voluntariamente. Então, ela é facilmente distraída. Então, e também não tem um certo autocontrole. Por isso que a pessoa fala na hora errada, não para de falar às vezes, e no caso de crianças fica mexendo muito o corpo. É uma certa falta de controle, tá? E esse controle, pessoal, no nosso cérebro, capacidade de controlar, autocontrole emocional, autocontrole de impulsos, autocontrole atencional, depende essencialmente de uma área do cérebro que eu preciso comentar, chamada córtex pré-frontal, CPF, tá? Que é essa região que a gente tem atrás da testa, que funciona basicamente como um CEO do nosso cérebro, como um gerente, controlando as funções do nosso cérebro de acordo com os nossos objetivos, de acordo com as nossas necessidades, de acordo com o que você quer fazer naquele dia, ao longo dos próximos meses, de acordo com os seus objetivos do dia, da semana. Seu cérebro está ali controlando o seu comportamento de acordo com as regras sociais, né? Então, se você ganha um presente, que alguém te deu um presente, só que você achou horrível o presente, você não vai falar, nossa, que presente horrível. Você tem um certo autocontrole. Por quê? Você sabe que isso não é uma coisa adequada de se falar. Você sabe que você pode magoar os sentimentos da outra pessoa. E esse autocontrole depende dessa região, córtex pré-frontal, tá? E essa região, pessoal, agora vem um ponto mais importante ainda. O córtex pré-frontal, o nosso CEO, a capacidade que ele tem de controlar depende de vários sinais químicos. Tem vários sinais químicos que são liberados aqui no córtex pré-frontal, entre eles noradrenalina, dopamina, acetilcolina, e são sinais químicos que vão modular a atividade dessa área do cérebro. Modular no sentido de aumentar a atividade de certas áreas, diminuir a atividade de outras áreas, porque o nosso córtex pré-frontal, ele, na verdade, é subdividido em várias áreas, né? E eu queria comentar um sinal químico em especial aqui, que de fato está reduzido em pessoas que têm TDAH, que é a famosa dopamina. A dopamina é um sinal químico que eu já comentei em vários outros episódios, essencialmente envolvido em sinalizar para o nosso cérebro o que tem valor, tá? Geralmente a gente tem um aumento da dopamina ou quando algo valioso aconteceu agora, algo importante aconteceu, especialmente se for algo de valor positivo, algo bom, ou quando o nosso cérebro vê que algo bom vai acontecer. Então, nesses dois momentos, você tem um aumento de dopamina. O que acontece? A dopamina é liberada em várias áreas do cérebro, inclusive no córtex pré-frontal, e ela, de certa maneira, sinaliza para o cérebro, ei, isso daqui é importante. E permite com que o nosso CEO, que o nosso córtex pré-frontal, ele crie uma espécie de zoom, mental para aquele estímulo que a dopamina está sinalizando que é importante. E isso é super importante do ponto de vista atencional e autocontrole. Então, quando você tem dopamina liberada ali, é como se você modulasse áreas ali do córtex pré-frontal e desse mais controle para ele. É como se você desse mais controle para o CEO, para o gerente. É como se você chegasse para o gerente e falasse, o seguinte, a venda desse produto específico aqui é muito importante. E aí o gerente, então eu vou te dar mais controle para você fazer esse produto vender mais, entende? Então como se você desse mais controle e o gerente tivesse uma maior capacidade de focar em uma atividade específica e dar um zoom atencional, um zoom comportamental em algo específico. E como eu disse para vocês, pessoal, acontece que por algum motivo, então, ou seja, o nosso capacidade de controle depende do córtex pré-frontal, que é afetado por sinais químicos. Um sinal químico fundamental para dar controle é a dopamina. Permite a gente criar um zoom atencional naquilo que nosso cérebro está entendendo como importante. E
No caso de quem tem TDAH, um ponto fundamental que a gente sabe que está acontecendo ali é que ele tem, por algum motivo, uma menor liberação de dopamina. Pessoas com TDAH têm menos dopamina. Isso explica, pessoal, em parte pelo menos, porque que essas pessoas têm dificuldade em ter controle de um modo geral, controle atencional e autocontrole. Porque tem menos dopamina dando controle ali para o CEO, para o gerente. Isso explica, ao menos em parte, porque que essas pessoas têm dificuldade em se manter em tarefas de longo prazo. Por quê? A dopamina é muito importante para manter a gente com energia, com disposição, engajado numa tarefa, seja lá qual for. Qualquer tarefa que exige esforço físico ou mental depende da liberação de dopamina para manter a gente ali engajado, com zoom naquela tarefa, né? Com atenção naquela tarefa, com esforço mental naquela tarefa. Agora, o que acontece? O nosso cérebro, ele odeia esperar, como eu já comentei. Então, aquelas tarefas de longo prazo, que vão levar dias, meses para serem concluídas, elas tendem a inibir a liberação de dopamina, vamos colocar assim. Agora, em uma pessoa que já tem pouca dopamina, que é o caso de quem tem TDAH, uma tarefa como essa sai ainda mais, de longo prazo, sai ainda mais prejudicada. Então, essas tarefas de longo prazo, né, acabam sendo ainda menos escolhidas, menos preferidas em pessoas que têm TDAH, que acabam meio que superestimando as recompensas próximas. Então, tem um certo desequilíbrio na capacidade do cérebro de calcular a recompensa que ele vai ganhar em tarefas que trazem recompensa rápida em relação às tarefas que trazem uma recompensa que vai demorar, né? Que vai de longo prazo, né? Inclusive, a dopamina, e eu vou comentar aqui só brevemente, ela é importante inclusive para a nossa capacidade de calcular o tempo que vai levar para a gente alcançar um objetivo. Pessoas com TDAH, por conta dessa redução de dopamina, parece que elas não conseguem calcular muito bem o tempo que vai tomar para elas conseguirem concluir essas tarefas de longo prazo. No final das contas, elas acabam tendo essa preferência por tarefas de curto prazo, né? Tem esse componente motivacional, tem a questão atencional, a pessoa acaba até se inibindo, porque ela sabe que ela vai ter uma dificuldade em manter o foco atencional ali. No resultado dessa história, a pessoa prefere tarefas de curto prazo e acaba procrastinando mais as tarefas de longo prazo, né? Isso tudo explicado por essa redução incomum da dopamina no cérebro de quem tem TDAH, né? Agora, isso explica também, pessoal, por que pessoas com TDAH conseguem, às vezes, ter muito foco. Como eu falei, pessoas com TDAH, não é que elas não consigam ter foco e um estímulo, elas conseguem. O problema é mais controle. Não conseguem manter o foco no lugar que elas querem, o foco é deslocado com muita frequência para estímulos que nem são tão relevantes, ela se distrai com facilidade. O problema é o foco, né? Ele fica quicando de um lado para o outro. Agora, em alguns momentos, pessoas com TDAH, e quem já foi diagnosticado vai saber do que eu estou falando, ou conhece alguém que foi diagnosticado sabe do que eu estou falando, em alguns momentos a pessoa consegue ter um hiperfoco. Quando? Quando ela está fazendo uma coisa que motiva muito ela, que ela gosta muito. Jogar videogame, por exemplo. Ou talvez um filme que ela goste muito, que ela está muito afim de ver, um filme que ela curte muito. Beleza? Por que isso acontece? Quando a gente está engajado ou vai engajar numa tarefa que a gente gosta muito, isso quer dizer que isso vai aumentar muito a dopamina. Tarefas que a gente gosta, que dão prazer, que são recompensadoras para nós, elas aumentam a nossa dopamina. E algumas delas são tão estimulantes para uma pessoa que até mesmo ela tendo esse transtorno, né, TDAH, que tem uma redução da dopamina, esse aumento da dopamina causado pela tarefa específica é tão grande que faz a pessoa conseguir ter foco. Isso explica, então, porque em algumas tarefas específicas a pessoa consegue ter bastante foco. Porque ela conseguiu estimular bastante, aquela tarefa conseguiu estimular a dopamina dela o suficiente para ela conseguir ter controle atencional e conseguir manter o foco naquela tarefa. Conseguir colocar o zoom atencional naquela tarefa, beleza? Isso já foi demonstrado cientificamente em crianças, pessoal. E só para citar um exemplo aqui de um trabalho, eu vou colocar na descrição, um trabalho publicado pela Stephanie Bullock, foi publicado na Journal of Attention Disorders em 2012, mostrando o desempenho atencional de crianças com TDAH em comparação com crianças que não tinham TDAH, enquanto elas executavam duas tarefas diferentes. Então pegaram as crianças e colocaram ela para executar uma tarefa chata, que envolvia tarefa repetitiva e tediosa, que envolvia elas ficarem prestando atenção em letras, e dependendo da letra que aparecia, a criança tinha que apertar um botão ou não apertar um botão. Então, uma tarefa que exige que você fique prestando atenção em letras que vão passando e de tempo em tempo você tem que apertar ou não o botão. Se você se distrair, você deixa a letra passar, não aperta o botão, então tem como medir seu desempenho. Mas é chato, né? Imagina você ficar vendo uma sequência de letras tendo que apertar um botão.
Em comparação, colocaram também essas crianças para jogar um jogo. Um jogo que envolvia elas prestarem atenção no jogo, naturalmente. Resultado, o desempenho na tarefa tediosa das crianças com TDAH foi pior, como seria de se esperar. Então, numa tarefa chata, digamos assim, tediosa, as pessoas com TDAH elas vão ter um desempenho menor porque elas estão em desvantagem do ponto de vista químico, né? Tem menos dopamina, menos controle, a pessoa se distrai mais fácil, desloca a atenção com mais facilidade e acaba tendo um desempenho pior. Agora, você coloca essas pessoas para desempenhar uma tarefa hiperdopaminérgica, que estimula a dopamina, como por exemplo um jogo de videogame, e aí o que você espera observar? Possivelmente um desempenho igual, tanto de pessoas com TDAH como pessoas que não têm TDAH, que foi o que eles observaram nesse trabalho. As crianças com TDAH tiveram o mesmo desempenho que as crianças que não tinham TDAH, mas apenas na tarefa jogo. Na tarefa chata, o desempenho era pior, entende? E isso explica também, pessoal, essa disfunção da dopamina em quem tem TDAH, explica por que os fármacos usados no tratamento do TDAH, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, funcionam. Como, por exemplo, a Ritalina e o Venvance. Eles realmente funcionam. Eles realmente ajudam a pessoa, eles realmente amenizam ou eliminam os sintomas. Por quê? Qual que é o mecanismo de ação deles? Aumentar a dopamina. É por isso que esses fármacos funcionam quem tem TDAH, porque eles aumentam a dopamina. E já a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Beleza? Agora o seguinte, pessoal, de novo, o diagnóstico, né? Dito isso, dá para se perceber que o diagnóstico é problemático. Porque muitos fatores afetam a nossa dopamina e a função do nosso córtex pré-frontal. A região do cérebro que é necessária para a gente ter controle é afetada, assim como o sinal químico envolvido com o controle da dopamina, é super afetado por vários fatores. Um deles eu já comentei com vocês, sono. Dependendo da duração e qualidade do sono da pessoa, o córtex pré-frontal dela não vai funcionar. Uma pessoa que dormiu mal, se eu olhar o cérebro delas, a gente vai ver que o córtex pré-frontal ele está menos ativo. Isso explica os vários sintomas da pessoa que não está dormindo bem. Ela fica irritada, não consegue concentrar, ela tem mais ansiedade. Tem vários sintomas relacionados a uma perda de autocontrole funcional de modo geral. Então, como eu comentei, né, o diagnóstico de TDAH ele tem esse complicador porque ele tem muitos confundidores. Falta de sono é uma delas. Outro confundidor, desmotivação e tédio. Você pode ter vários desses sintomas de TDAH num momento específico, porque você está entediado, porque você está desmotivado, por exemplo, assistindo uma aula que você não gosta. Putz, que aula chata, não sei o que lá. É claro que você vai ter dificuldade de se manter concentrado nessa aula, porque o seu cérebro não vê valor naquela aula. Ele não vê algo importante, aquilo não é recompensador para você. Ele não vê uma recompensa de você ter esforço em prestar atenção naquela aula. Resultado, pouca dopamina. Resultado, pouco controle. Resultado, você não vai conseguir prestar atenção direito naquela aula, tá? Então, desmotivação e tédio podem gerar esses sintomas. Estresse e ansiedade afetam bastante a química do nosso cérebro, especialmente modulando um outro sinal químico, além da dopamina. Dopamina também, mas além da dopamina, noradrenalina, que é um sinal químico parecido com a dopamina, que também vai ter uns efeitos parecidos em permitir que você tenha mais um foco atencional. Só que no caso de estresse e ansiedade excessivo, a pessoa acaba perdendo o controle também. Então, se você pega uma pessoa que está muito estressada, muito ansiosa e passar para ela testes envolvendo atenção, você vê que o desempenho dela é pior, muitas vezes, tá? Sem falar, eu poderia falar uma lista enorme aqui de confundidores, tá? Do TDAH, né? Sedentarismo, má alimentação, estado de saúde, isso tudo, direto ou indiretamente, pode afetar o nosso córtex pré-frontal e a nossa dopamina e, consequentemente, gerar esses sintomas todos que dependem dessa área do cérebro, desse sinal químico, beleza?